Shalom, família. Graças a Deus que o Senhor nos deu a graça de chegarmos a 2022. Bem, nós declaramos que nós vamos iniciar essa reunião, esse encontro aqui com o Senhor e com os filhos de Deus, no nome de Jesus Cristo. Eu quero ler aqui alguns versículos que falam assim: as suas palavras são doces, mais doces do que o mel para minha boca. Somente as suas instruções me dão capacidade de enfrentar as situações da vida e com a sua sabedoria. Por isso, odeio todo o caminho da mentira. A sua palavra é uma lâmpada que ilumina o meu caminho por onde eu ando. Ele me ajuda a não tropeçar. Prometi ao Senhor e volto a prometer: cumprirei as suas ordenanças justas. Que esse seja o propósito dos nossos corações em 2022. Que, com certeza, no ano de 2021, prometemos algo para o Senhor e não cumprimos. Mas agora, o que me chamou a atenção foi esse verso aqui, o último que eu li, que fala assim: e volto a prometer, a cumprir as ordenanças do Senhor. Que esse seja o propósito dos nossos corações. Senhor, nós te amamos e te agradecemos, ó Deus, nesta manhã, porque o Senhor é grande e as tuas misericórdias duram para sempre. Nós exaltamos o teu santo nome, Senhor, e nós estamos aqui por tua causa. E nós, Senhor, nesta manhã declaramos que nós queremos aprender mais e mais da tua palavra. Nós queremos viver ela, Pai. Nos ajuda, Senhor, a cumprir os teus princípios. Coloque em nós, Senhor, o caráter de Jesus Cristo em 2022. Que nós venhamos fazer diferença, Deus, no teu reino, nas nossas casas, por onde nós andarmos, ó Deus. Que nós venhamos refletir o caráter de Jesus Cristo. Amém e amém. Shalom. Graças a Deus. Bom, feliz ano novo. Hoje a gente está numa situação assim, um tanto peculiar, né? Estranha para nós. Aqui nós estamos começando o ano com um surto de Covid na igreja. Então nós estamos com a igreja vazia, não tem ninguém do louvor aqui hoje. E Covid, queridos, é prevenção, não é sorte, é prevenção. Então, nós temos que nos prevenir. Entender que a Covid não passou, nós não estamos livres dela. E essas variantes, essas cepas vão continuar aparecendo. Porque as pessoas vão se contaminando, vão criando como é que diz a palavra? Certa resistência, e o vírus vai pegando um ambiente propício para ele desenvolver variantes, e as pessoas vão se recontaminando, e isso é propício para que a coisa se estenda. Então, vamos prevenir, tá bem? E o nome da ministração de hoje: descalço e sem cajado. Vamos começar lendo Êxodo 3, de 1 a 5. Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro. De quem eram as ovelhas que ele estava pastoreando? Então não eram dele. Ele levou o rebanho para o lado leste do deserto e chegou perto de Horebe, o monte de Deus. O monte era de quem?
Então as ovelhas não eram dele e o monte também não. O que ele tinha? Era a única coisa que ele tinha. Cajado, suas roupas e a sandália. E ali, o anjo do Senhor lhe apareceu no meio de uma chama de fogo que saía de uma sarça. No Velho Testamento, todas as vezes que diz o anjo do Senhor, está falando de Jesus Cristo. Eles não sabiam que Deus tinha um filho, então quando aparecia não era Deus, eles diziam o anjo do Senhor. Então o Senhor aparece numa árvore pegando fogo. Moisés estava numa situação ali, estava com umas ovelhas que não era dele, estava num lugar que não era dele, então ele estava prontinho para que Deus falasse com ele. Porque sempre que nós estamos na posse de muitas coisas, num lugar que é nosso, que nós estamos dominando a situação, nós ficamos um tanto insensíveis com aquilo que Deus quer falar conosco. Então Deus aproveita que Ele está tomando conta de pessoas, ou tomando conta de ovelhas, ou tomando conta de bens que não são dele, num lugar também que não é dele. Então Deus agora vai chamar a atenção dele. Como é que chama a atenção dele? Botando fogo numa árvore? Não. Esse tipo de árvore, esse tipo de arbusto no deserto, pega fogo fácil, só com o calor do dia. Não foi isso que chamou a atenção dele. Olha lá, Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas o fogo não consumia a sarça. A questão não é o fogo pegar, é o fogo pegar e não destruir. É isso que chamou a atenção dele, é isso que nos chama a nossa atenção, é o fogo de Deus vir, queimar e não destruir. Porque aquilo que Deus quer queimar na nossa vida não é destruição. Nós temos medo da operação de Deus na nossa vida, porque a gente pensa sempre que Ele vai destruir alguma coisa. Então Moisés disse: eu vou lá ver de perto essa coisa espantosa. Porque é uma coisa espantosa, você vê o fogo de Deus na vida de alguém, e esse alguém não ser destruído. Eu vou ver essa coisa espantosa, porque o fogo não queima aquela sarça. E em Levítico 6,13, diz assim: o fogo do altar deverá sempre estar aceso e não deverá ser apagado. Esse texto de Levítico está falando do menorá. Isso aqui é a tipificação da menorá, do fogo aceso que não apaga. Deus começa o fogo dele que não apaga, começa a menorá lá no monte para falar com Moisés. Ali ele já estava mostrando que o fogo dele vai sempre estar aceso, sem estar destruindo. As pessoas falam de ir para a igreja, mas falam assim: mas eu vou para lá, eu vou ter que parar com isso, parar com aquilo. Ou seja, ela vai pensando assim: Deus vai destruir isso na minha vida, vai destruir aquilo, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. O fogo de Deus não é para destruição. Esse fogo é o fogo da presença. Mas vendo o Senhor que ele se aproximava para observar, do meio da sarça o chamou. Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Não se aproxime. Parece uma coisa estranha.
Porque a gente quer se aproximar de Deus. A gente quer estar mais perto de Deus. E Deus chamou a atenção de Moisés. Deus queria falar com Moisés. Mas acontece que Moisés teve 3 ciclos na vida dele. 3 ciclos de 40 anos. O número 40 era muito forte na vida de Moisés. Moisés nasceu numa época de muita perseguição, porque os judeus estavam se multiplicando muito dentro do Egito. E o faraó mandou matar as crianças. E a família começou a esconder Moisés. Esse esconde-esconde da família com Moisés era tipo de uma fuga do faraó. Vocês conhecem a história. Depois a irmã colocou ele num cesto, soltou no rio e a filha do faraó recolheu Moisés. Ele viveu 40 anos na corte do faraó, sendo criado como um filho da filha do faraó. E um dia ele saindo, ele vê uma discussão, uma briga entre um egípcio e um judeu. E o egípcio batendo no judeu. E ele vai para se defender e mata o egípcio. E Moisés não é expulso do Egito, não é convidado a sair do Egito, não é exilado. Moisés foge do Egito. E vai para a terra de Midian. Lá ele se casa, e lá ele se torna um pastor de ovelhas. E lá na terra de Midian com seu sogro, ele fica lá 40 anos. 40 anos ele ficou no Egito. Aí na terra de Midian ele ficou mais 40 anos. Então agora ele tem um encontro com essa sarça pegando fogo, com 80 anos de idade. Ou seja, um homem experiente. Um homem que já tinha passado por muitas coisas na vida. Desde da realeza, era um príncipe. Estudou tudo que a família real estudava. Toda a preparação, todo o conhecimento. Falava várias línguas. Sabia de ciência, de geografia, de matemática. Tudo aquilo que era autoconhecimento da corte, Moisés sabia. Aí ele vai passar 40 anos na simplicidade, na singeleza, no trabalho com as mãos, sem empregados, sem súditos, sem servos. E ele tinha que sair com o rebanho, e andar pelos campos, e andar procurando pastagem. E dormia lá ao relento, na sua tenda. Não era uma vida fácil. Então ele já tinha as experiências de ter tudo, e a experiência do ter pouco. E agora ele se depara com uma manifestação de Deus que os pais dele não tiveram, que o sogro dele não teve, e que ele agora está tendo, que ele não tem ideia. Ele fala: quem que é você? E ele fala, aquela voz daquela sarça fala assim: eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão. E ele começa a se aproximar, e Deus fala assim: pá, não aproxima não. Mas a gente é tão animado, é tão incentivado a se aproximar de Deus. É estranho, porque Moisés vai se aproximando, Deus fala: peraí. Não se aproxime. Tire as sandálias.
pois você está pisando em terra santa. Moisés podia dizer assim, mas Senhor, mas eu já tive aqui outras vezes, eu não vi placa nenhuma dizendo que essa terra aqui era santa. O meu sogro nunca falou, ó, cuidado com aquele monte lá, que lá é terra santa. Não, eu venho aqui nessa igreja aqui, quando a gente entra não tem placa nenhuma ali, ó, cuidado que aqui é terra santa. Deus poderia dizer para ele assim, onde eu estou é terra santa. A hora que eu cheguei aqui se tornou terra santa. Onde eu me manifesto é terra santa. Porque se Deus não está em determinado lugar, não é santo. Tire as sandálias. Queridos, é impossível uma pessoa que vive caminhando em desertos, em terra como Israel, é uma terra de muito pedregulho. É impossível para uma pessoa viver num ambiente desse sem sandália. Tem coisas na nossa vida que Deus fala, tira. Não é ficar sem, não é perder para sempre, mas tira agora. Porque eu preciso falar com você numa situação de desconforto. Porque ele tira a sandália e está pisando lá em pedregulho, em espinho. Mas por quê? A sandália dele era contaminada, era impura. É porque tem coisas que nós já caminhamos por toda essa terra, por vários caminhos, por caminhos puros e por caminhos impuros, mas a grande questão não é essa, é a confiança que nós temos naquilo que está conosco, por onde nós caminhamos. Tem coisas na nossa vida que são nossas sandálias, então, tem coisas na nossa vida que são o nosso conforto, a nossa segurança. Nós estamos falando de uma época com pouca tecnologia, com pouco progresso, e essas coisas eram importantíssimas. Ter uma sandália nos pés e um pedaço de pau na mão, gente, era tudo. Era tudo. Vamos ler agora Êxodo 4, versículo 2 a 4. Hoje vai ser uma palavra bem rápida. Eu quero compartilhar com vocês só alguns tópicos. Então o Senhor lhe perguntou, o que você tem na mão? Queridos, nós temos um Deus onisciente. Nós temos um Deus que sabe absolutamente tudo. Presta atenção numa coisa, quando Deus te fizer uma pergunta, Ele não está querendo informação, Ele não precisa. Você acha que quando Jesus encontrou a mulher samaritana lá no poço, que Ele falou assim, chama teu marido, você acha que Jesus sabia que ela não tinha marido? Mas quando Deus nos faz uma pergunta, Ele não quer saber a resposta, Ele quer que nós falemos. Ele quer que nós ouçamos da nossa própria boca a resposta. Nós estamos respondendo para nós mesmos. O que você tem na tua mão? Moisés tinha duas mãos, uma estava ocupada com um pedaço de pau, um cajado. O que você tem na tua mão? Moisés devia pensar assim, eu não estou entendendo nada. Eu chego aqui, uma árvore está pegando fogo, não se consome. Aí sai uma voz de dentro da árvore, fala que é Deus. Aí manda eu tirar a minha sandália. Nada disso está fazendo
Está fazendo sentido? E agora ele ainda pergunta o que eu tenho na minha mão. Porque Moisés fala assim: Senhor, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu só tenho esse pedaço de pau aqui, ó. Às vezes só esse pedaço de pau que nós temos na nossa mão, é com ele que Deus quer falar conosco. O que sobrou na tua mão? O que você tem na tua mão? Ah, Senhor, ó, eu estou numa pindaíba, eu estou numa situação braba, eu só tenho isso aqui. Ok, então vamos conversar sobre a tua vida, nos baseando nessa única coisa que você tem na sua mão. O que é que você tem na sua mão? Ele disse assim: eu tenho uma vara de pastor, um cajado. Você que está aqui, você que está em casa nos assistindo, pega alguma coisa na sua mão, qualquer coisa, uma Bíblia, um celular, qualquer coisa, pega na sua mão, pega. Não te dá uma sensação de controle? Está aqui comigo mesmo. Eu tenho uma... Aqui, ó, está aqui, está firme, não está firme? Porque, queridos, o cajado na mão de Moisés, ele levantava da cama de manhã, ele não saía de casa sem o cajado. Era o tempo todo. Como eu disse para vocês, o terreno é uma dificuldade muito grande para eles. Eles andavam o tempo todo assim, ó, batendo a ponta do cajado no chão. Aquilo era uma arma de defesa. Ele controlava as ovelhas, o caminho, a direção das ovelhas. Ele se apoiava, aquele cajado era o apoio dele. O tempo todo com aquele cajado. Aquilo devia estar até afundado ali, onde a mão dele ficava presa ali. Que ele segurava, que o cajado ficava preso na mão. E Deus fala assim: jogue a vara no chão. Você falar para um pastor, jogue o cajado no chão, é muito sério. Você que é pastor da sua casa, você que é pastor dos seus filhos, você que é pastor da sua empresa, você que é pastor dos seus empregados, da sua sessão. Deus fala assim: joga no chão. E ele jogou aquele cajado no chão, e o cajado virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Quando o bebê, fugindo do faraó, matou o egípcio, fugiu do Egito. E agora, ali, ele lançou o cajado no chão, seguindo a ordem de Deus. Ela virou uma serpente, e ele começou. Queridos, ter nas mãos, cuidar, tratar, operar um iPhone, um iPad, é fácil. O problema é o agente. O agente que é o problema. Moisés estava saindo de uma situação de solidão, ele e ovelhas, e a família dele. Agora, ele vai enfrentar uma situação de 6 milhões de pessoas. Para atravessar um deserto durante 40 anos. Você tem uma ideia de quantas situações de serpentes ele vai encontrar nesses 40 anos tratando com a gente? Porque se você tem problema com dinheiro, esse dinheiro está relacionado com gente.
Se você tem problema com trabalho, trabalho está relacionado com gente. Se você pega Covid, Covid está relacionado com gente. Nós não temos como escapar do nosso relacionamento com gente, com pessoas. Agora ele está ali numa terra santa falando com Deus e aparece uma serpente. E essa serpente não tem nada a ver com Satanás. E desde que Deus falou com Eva, que a serpente iria ferir o calcanhar, mas que ela seria esmagada, a sua cabeça seria esmagada, toda a cobra, eles queriam esmagar a cabeça da cobra. Moisés podia falar assim, mas tinha um problema aqui, ele estava sem sandália. Senhor, mas que situação, e agora? E Deus começa a falar umas coisas que desde o princípio não tinha pé nem cabeça, não fazia sentido para Moisés. Para nós, depois desses anos lendo a Bíblia, ouvindo pregações, tudo faz sentido para nós. Mas imagina ele ali, pela primeira vez, cara a cara com aquela situação. Não ia em igreja, não ia em templo, não ia em sinagoga, porque nada disso existia. O sogro dele era sacerdote. Então ele ouvia falar as coisas de Deus através do sogro dele. Porque no Egito ele aprendeu sobre todos os deuses do Egito. Ele não foi criado pela família dele, ele não teve uma criação a respeito do Deus de Israel, Deus da família dele. Ele foi criado com os deuses do Egito. Quando ele vai para a terra de Midian, que ele conhece o sogro dele, ele começa a ser, usando esse termo, né, evangelizado a respeito do Deus. Mas não tinha manifestação, não tinha cura, não tinha dons, não tinha nada. Era só ouvindo, não tinha Bíblia. Era tudo oral, era tudo tradição oral. Ou seja, não havia nenhuma experiência espiritual. Aí ele vai num lugar, sobe lá, de repente uma árvore pegando fogo. Aí ele se aproxima, aí uma voz fala com ele, fala que é Deus. Aí manda ele tirar a sandália. Aí pega, o que você tem na mão? Um cajado, joga no chão, aí vira serpente. É muita loucura, gente. É muita loucura num espaço muito pouco de tempo. É uma experiência profunda. É para você ver que tem horas da nossa vida que as coisas acontecem assim, pá, 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 pá. Numa sequência muito rápida. Coisas que estão na sua mão, com o seu domínio, de repente é lançada no chão. E é lançada no chão e se transforma numa outra coisa completamente diferente. E muitas vezes, algo que te ameaça, que pode te atacar, que pode te ferir. É muito louco. Porque tudo isso que está acontecendo nesse momento do texto, na vida de Moisés, também acontece conosco. A nossa intenção é destruir aquilo. Isso acontece muito na igreja. Às vezes a gente acha que o irmão é uma serpente na nossa vida e a gente quer esmagar ele. Vamos pisar na cabeça dele. Sempre que Deus tiver algo maior para fazer na tua vida, Ele vai botar uma serpente na tua frente. Se você se deparou com uma serpente na tua frente, é porque Deus tem alguma coisa muito grande para você. Porque Deus não significa que Ele te chamando, Ele está te livrando de serpente. Não, Ele vai te ensinar como tratar com essa serpente.
Porque Deus, Ele não nos coloca num casulo. Muitos de nós têm mania de colocar os nossos filhos num casulo, aquela super proteção. Ai, tadinho do meu filhinho. Ai, cuidado como é que você fala com o meu filhinho, que ele fica tristinho. Ai, senão meu filhinho emburra. Ai, 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 ai. Seu filho vai encontrar muitas serpentes durante o caminho. Você não pode colocar ele num casulo. Você tem que ensinar ele como viver a vida. A receber não, a saber que a vida é feita de sim e de não. Que quando recebe um não tem que fazer biquinho, não tem que fazer birra. E Deus falou para ele assim: Moisés, estende a tua mão e pega a serpente pela cauda. Espera aí, Senhor. Senhor, se eu tenho uma ideia, nesses 40 anos, pastoreando essas ovelhas por esses campos, por esses montes, por esses vales, o senhor tem ideia de quantas cobras eu peguei e eu matei? Se o senhor assistiu Discovery, o Animal Planet, você vai ver que os caras, eles pegam a cobra, é assim, ó, na cabeça aqui, no pescoço dela. Não é pelo rabo. Você pega pelo rabo é só para observar, mas se você quiser dominar a serpente, você pega aqui, porque aí ela não pode morder, ela não pode fazer nada. Moisés, pega pelo rabo. Moisés pegou pelo rabo. E ela se transformou na vara de pastor novamente. Porque a questão não é se você pega pelo rabo ou pela cabeça. A questão está na obediência. Não é do teu jeito de fazer. Não, Senhor, eu sei que o melhor jeito é pegar assim. O Senhor fala conosco assim, ó, só que eu vou te dar uma maneira diferente, o contrário, porque você me obedecendo, você vai ter o teu cajado de volta. Você me obedecendo, você vai ter a tua autoridade de volta, porque o cajado é a segurança, é a autoridade, é o comando, é o governo. Muitas vezes o teu cajado, a tua segurança, o teu governo, a tua autoridade, ela tem que ser lançada ao chão. Dizer assim, eu não mando mais, eu não governo mais, eu não dirijo mais. E o meu governo, a minha autoridade, a minha segurança, se virou contra mim agora, é uma ameaça, ela pode me picar, ela pode me matar. Mas o Senhor fala da maneira correta para você recuperar esse governo, essa autoridade, esse comando, essa segurança. Obedeça. Porque você vai falar assim, não, Senhor, eu sei como é que eu faço para me recuperar aquilo que eu perdi. Para recuperar a minha unção, para recuperar a minha espiritualidade, para recuperar o meu conhecimento, a minha posição. Eu já sei como fazer, Senhor, eu tenho que fazer assim, 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 assim. O Senhor fala, não, para com isso. Para com isso. Essa serpente, você vai pegar ela assim, ó. E ele estava fugindo dela. Por que ele estava fugindo dela? Porque ela estava vindo na direção dele. Aquilo que nós lançamos na terra, aquilo que nós perdemos, aquilo que nós deixamos cair da nossa mão, vai tentar voltar para nós, mas na maneira correta, sendo uma ameaça para nós. E o Senhor fala, se você pegar desse jeito, ou se ela te pegar, não vai fazer, não vai prestar. Não vai ser uma boa.
pega pelo rabo, Moisés. E o Moisés pegou ela pelo rabo. E ela ali, balançando na mão dele, ela foi endurecendo, endurecendo, até que voltou a ser o cajado. Você já pensou se ele tivesse pisado na cabeça dessa serpente, se ele tivesse esmagado, voltasse para casa? Como é que chamava a mulher de Moisés? Zípora? Zípora, é o que eu falei. Zípora. Amor, cadê seu cajado? Aí, rapaz, você não vai nem acreditar. Zípora, ela virou uma serpente, eu esmaguei ela. Mas amor, você não fica sem seu cajado. Faz 40 anos que você tem esse cajado. Para onde você ia? Você estava com ele. Ele era o teu apoio. Você firmava ele e ele te firmava. Era com ele. Era com ele que você fazia tudo. Mas ele obedeceu o Senhor. E Moisés vai obedecer a Deus, vai falar com Faraó. Você conhece a história. As pragas. Lá no Egito, Deus fala para ele: se você pega o cajado e toca nas águas do rio Nilo. E se ele tivesse esmagado a serpente? Aí ele sai do Egito com o povo. Aí eles chegam na beira do mar. Deus fala: Moisés, o que você tem na tua mão? Cajado. É com ele que você vai abrir o mar, Moisés. Que bom que você não esmagou a serpente, hein, Moisés? Que bom, hein, Moisés? Queridos, aquilo que estava na tua mão, que era teu governo, teu controle, tua fortaleza, tua segurança, e que por um motivo ou por outro foi lançado na terra e virou serpente, não pise na cabeça, porque essa serpente não é o diabo. É uma situação de ensino, de Deus tratando com você. E Ele vai te ensinar como você recuperar isso. Porque você ainda vai ter muitos usos importantíssimos na tua vida com esse cajado. Esse cajado se transformando numa serpente é uma situação temporária. Você vai se encontrar numa situação que você está sem sandália, sem cajado e com uma serpente na tua frente. Mas você tem que entender que quem está falando com você naquela sarça ardente é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o anjo do Senhor, é o Senhor Jesus Cristo. Nós é que perdemos o controle das coisas que saem das nossas mãos. Deus nunca perde o controle e o domínio. Os dois maiores legisladores da Bíblia tiveram encontro com serpentes. Moisés foi o maior legislador da lei do Antigo Testamento. Teve essa passagem com a serpente. O maior legislador da graça no Novo Testamento foi Paulo. E ele teve um encontro com uma serpente numa ilha, depois de um naufrágio. E os dois souberam tratar da serpente.
e tiveram coisas grandiosíssimas no seu ministério, na sua vida, depois desses encontros. Deus não prova estar conosco nos livrando das víboras, mas nos ensinando a lidar com cada uma delas. Deus vai ser glorificado na sua vida com a serpente voltando a ser cajado e não sendo esmagada. Aquilo que te ameaça hoje voltará a ser ajuda no amanhã, no teu ministério e na tua vida. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Glórias a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te bendizemos por essa palavra poderosa, porque todos nós podemos entender essa situação, esses acontecimentos na nossa própria vida. Quando as coisas não fazem sentido para nós, quando o Senhor fala conosco de uma maneira que não é a maneira que nós queremos que o Senhor fale, quando as instruções que o Senhor dá não são as instruções que nós queremos ouvir, quando aquilo que o Senhor diz para nós fazermos é exatamente o contrário daquilo que nós imaginamos ser o correto, o perfeito. Senhor, nos perdoa quando nós fazemos do nosso jeito, Senhor. Nós já andamos esmagando muitas serpentes pelo nosso caminho. Muitas ferramentas nós perdemos pelo caminho porque nós esmagamos a cabeça dela quando elas se tornaram em serpentes. E hoje essas ferramentas nos fazem falta, porque nós não ouvimos a tua voz e nós não te obedecemos. E nós te pedimos perdão nessa manhã. Nos perdoe, Senhor. Nós queremos que nessa manhã termine o nosso período de fuga, de ficar fugindo das situações. Essa situação de Moisés com a serpente foi a última vez que ele fugiu. Ele nunca mais fugiu de situação nenhuma. É isso que nós queremos para a nossa vida, meu Deus. Com sandália, sem sandália, com cajado ou sem cajado. Que pare a fuga hoje. E que nós sejamos todos ouvidos para ouvir a tua instrução específica. Glórias a ti por essa palavra. Nós abençoamos essa igreja, nós abençoamos esse povo que está aqui conosco, aqueles que estão nos assistindo. Pedimos também pela saúde das pessoas que estão enfermas, meu Deus, com Covid, com outras enfermidades, que a tua saúde venha sobre o povo. Nós te apresentamos esse ano de 2022, que o Senhor nos dê o crescimento dessa igreja, o crescimento desse rebanho, mas principalmente o crescimento em fidelidade, em lealdade, em compromisso com a igreja e com os pastores. Que o nosso sim seja sempre sim, que o nosso não seja sempre não. E que nós sejamos obedientes a cada instrução tua. É o que nós oramos nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Tua palavra, ela é maravilhosa. Ela nos dá direção. E como nesse primeiro domingo, Senhor, do ano, recebermos a tua palavra, Deus, nos direcionando. Que nós lançamos por terra tudo aquilo que nos dá segurança, que aos nossos próprios olhos nós temos segurança. Mas nós queremos é o agir do Senhor, é a tua segurança, Pai, é a tua provisão, porque ela é perfeita. Nós te agradecemos, ó Deus, porque tu és maravilhoso. Senhor, nós abençoamos nesta manhã, meu Deus, os tributantes, os dizimistas, os ofertantes desta igreja. Nós abençoamos os teus filhos, ó Deus, e pedimos que o Senhor continue, ó Deus,
derramando as tuas bênçãos sobre cada um, ó Pai. Que neste ano de 2022 eles venham prosperar muito mais em nome de Jesus. Prosperar espiritualmente, prosperar financeiramente, prosperar no conhecimento da Tua palavra, Deus, e prosperar também na saúde física, Pai, em nome de Jesus. Nós abençoamos o Teu povo, ó Deus, e nós Te agradecemos por cada tributante, cada dizimista desta igreja, no nome de Jesus. Amém e amém. E vamos relembrar que nesta quarta-feira não teremos a nossa reunião de harpa e taça. Amém? Vamos esperar pela próxima. Vamos receber a bênção. E o favor imerecido do Senhor Jesus Cristo, e o infinito amor de Deus, o teu Pai, e o relacionamento com o Espírito Santo sejam com todos vocês. O Senhor te abençoe, te proteja, o Senhor te olhe nos olhos com a sua face brilhando e tenha misericórdia de ti. O Senhor te olhe sempre com amor de Pai e te faça viver em paz. Sejam muito felizes. Tenha uma semana abençoada. Nos vemos domingo que vem.